Deus não se curva diante dos decretos humanos. E foi assim que, num cesto de junco, colocado sobre as águas do Nilo, um bebê foi entregue aos cuidados do próprio Senhor. Esse bebê era Moisés, a providência divina, salvo no palácio do inimigo. O cesto foi encontrado pela filha do faraó, e Moisés foi criado como príncipe do Egito. Alguém que deveria ter morrido, agora crescia no palácio do opressor. Essa já seria uma grande reviravolta, mas era apenas o começo. E sendo já homem, Moisés saiu a seus irmãos e viu as suas cargas penosas. Êxodo 2:11. Ele viu a opressão, e o coração que batia dentro do corpo de um príncipe era, na verdade, o coração de um libertador. Mas Moisés ainda não estava pronto. Tentou agir com as próprias forças, matou um egípcio e teve que fugir. O medo o venceu, e ele foi parar no deserto. Quantas vezes também tentamos resolver as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, e falhamos? O deserto, o tempo de preparo. No deserto de Midian, Moisés passou 40 anos, longe de tudo, longe do Egito, longe da sua história. Talvez ele tenha pensado que ali sua vida acabaria. Talvez você também esteja num deserto agora, achando que Deus se esqueceu. Mas o deserto de Moisés foi o campo de treinamento de Deus. Foi lá que ele aprendeu a ouvir, a obedecer, a confiar. Foi lá que ele viu algo extraordinário, uma sarça ardente que queimava, mas não se consumia. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Êxodo 3:2. Ali, Deus falou com ele, chamou-o pelo nome. Revelou-se como o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Êxodo 3:6. O chamado, quando Deus envia, ele capacita. E então Deus dá a Moisés uma missão. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Êxodo 3:10. Mas Moisés respondeu como muitos de nós responderíamos. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Êxodo 3:11. Quem sou eu? Eu não sou eloquente. Eu não tenho poder. Eu tenho medo. E Deus responde com uma promessa que ecoa até hoje. Eu serei contigo. Êxodo 3:12. Você não precisa ser forte. Você precisa confiar, enfrentando o faraó, o poder de Deus em ação. Moisés volta ao Egito. Desta vez não como fugitivo, mas como mensageiro do Senhor. E o Deus dos céus começa a mostrar seu poder. 10 pragas são liberadas sobre o Egito, cada uma desafiando os falsos deuses daquela terra, cada uma mostrando que só o Senhor é Deus. Até que finalmente, após a morte dos primogênitos, Faraó libera o povo. O impossível aconteceu, mas o milagre ainda não tinha acabado. O Mar Vermelho, o milagre que sela a libertação. Diante do Mar Vermelho, com o exército do Egito vindo atrás, o povo entra em pânico. E Moisés, com o cajado em mãos, ouve novamente a direção de Deus. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14:15. E então, Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Êxodo 14:21. O povo atravessou a seco. Os inimigos foram derrotados, e a história de libertação foi selada pelo poder do Altíssimo. Aprendizados da jornada de Moisés. A história de Moisés não é só sobre libertação. É sobre processo, sobre confiança, sobre propósito. Moisés teve medo, mas obedeceu. Teve dúvidas, mas seguiu. Errou, mas foi transformado. Pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Hebreus 11:24-25. A vida de Moisés é um lembrete poderoso de que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Deus ainda chama pessoas comuns para coisas extraordinárias. Hoje você pode estar no palácio ou no deserto. Você pode estar no começo da história ou achando que ela já acabou. Mas o Deus de Moisés ainda escreve novas histórias, ainda chama pelo nome. Ainda diz, eu serei contigo. Não importa a sua fraqueza, não importa seu passado. O que importa é o seu sim. Deus está chamando libertadores. Está levantando homens e mulheres dispostos a crer no impossível. E se ele fez isso com Moisés, ele também pode fazer com você. Você está pronto para responder ao chamado?